E aí pessoal, olha eu aqui mais uma vez trazendo mais um time-lapse de alguma artezinha que eu produzi aí pra vocês. Dessa vez, a arte escolhida foi uma peça que eu fiz para a Escola Saga no tempo em que eu trabalhei lá. Essa peça ela foi pedida diretamente por um dos donos da Escola Saga, o Sr. Alessandro, e a ideia dele era basicamente criar ali um símbolo forte que representasse o máximo da empresa e causasse um impacto visual bem forte. O desenho original foi feito pelo meu grande amigo e artista Léo Marques, e aí eu tive aí a responsabilidade de reproduzir esse concept maravilhoso e muito bem feito dele no 3D. O legal dessa peça, e diferente de muitas outras que eu fiz, é que ela não era uma peça feita para ser uma imagem estática ou para algo publicitário necessariamente, mas é uma peça também teste que eles queriam usar para fazer uma impressão 3D. E essa peça a gente fez a impressão 3D dela na impressora de filamento chamada Ender 3. É uma impressora mais básica, mas bem utilizada no mercado, e foi aí uma das minhas primeiras experiências justamente com impressora, imprimindo alguma peça minha no 3D e depois vendo ali como ficou o resultado dela. O processo em si dessa peça, ele foi bem legal, foi bem divertido, porque por mais que houvesse ali um concept base que eu devesse seguir, eu tinha liberdades para poder trabalhar em cima dele, para poder mexer e ajeitar detalhes e informações como eu achasse um pouco mais interessante. Então isso permitiu com que, mesmo que eu tivesse ali uma restrição de estilo ou de informações para fazer, eu pudesse em cima dele brincar um pouco mais para encontrar a minha forma de traduzir os elementos que o Léo tinha feito no desenho. E aí é interessante pensar, né, como que a gente consegue trabalhar essas coisas e como que a gente consegue criar nossas liberdades tendo já um concept pronto, definido. Porque com isso você às vezes acha que está limitado ou acha que fica difícil de explorar, mas utilizando ali toda a sua malemolência e habilidade e formas de interpretação, biblioteca visual e tudo mais, você vai encontrando pequenas informações ou pequenos pontos onde você consegue elaborar um pouco mais aquilo que você deseja. Então, a princípio, né, como todo processo, eu bloco a estrutura principal dessa peça. Nesse caso, eu vou blocando, tentando olhar principalmente a silhueta que ela tem, vendo ali como que essas pontas, quinas, imperfeições funcionam, e depois eu venho trabalhando um pouco mais nos elementos internos, pensando sempre naquela informação de blocagem, onde a gente começa de elementos maiores, vendo o todo, e depois vai cada vez mais se concentrando em movimentos menores, fazendo com que o modelo não tenha que se alterar muito do início para o final, porque justamente lá no início você deixou a estrutura dele muito bem preparada e já muito bem definida para receber os detalhes que viriam a seguir. Então eu fiz esse processo basicamente, né, como eu disse, de blocar maior e depois vir refinando, e aí também utilizando ali algumas informações, é claro, de crânios da vida real, para conseguir tornar isso algo mais palpável. Não é só porque às vezes a gente está seguindo algum concept de alguma criatura fantasiosa ou de algum personagem diferente que a gente não possa se atentar às informações da vida real, porque elas vão ajudar a gente a associar aquilo a algo mais crível e fazer com que aquela arte se torne um pouco mais palpável. Nós, enquanto ser humano, sempre tentamos buscar padrão nas coisas, sempre tentamos associar aquilo de novo que estamos vendo a algo que já conhecemos, para fazer com que a gente entenda exatamente qual que é a ideia por trás daquilo, ou como que aquilo funciona, qual que é a proporção e etc. Então, por mais que esse fosse um crânio bem diferente, ali com pontas e estruturas diferenciadas à sua maneira, ainda assim era um crânio, ainda assim possuía bases daquilo que a gente conhece na vida real da nossa estrutura humana. Então eu também tinha aí aliado a mim o meu conhecimento sobre essa parte mais anatômica, das informações de planos, quinas, sobreposições e etc. do crânio, e também tentei trabalhar um pouco do aspecto disso, tendo ali a liberdade de criar informações diferentes, mas também trazendo esse ar mais palpável e ar mais crível para ela, justamente trazendo informações que a gente conhece e sabe que já existem. E aí, em cima disso não tem nenhum segredo, é realmente brincar
e tentar extrair o melhor possível da forma. Pensando quando a gente faz algo para impressão 3D, e ainda mais como esse algo aí ia ser uma ideia como se fosse uma máscara impressa em tamanho real e etc, é bem legal a gente pensar em criar várias sombras pelo modelo. Na impressão 3D, as sombras ajudam muito a valorizar as informações que o modelo possui. Então não é legal às vezes a gente ficar tendo certos cuidados ou restrições em relação a elementos e acabar deixando tudo liso ou sem informação demais. É claro, a gente pode ter ali informações talvez mais estilizadas ou cartoon que tendem a ser um pouco mais lisas, mas a gente tenta compensar em outros pontos, trazendo mais informação e pesando um pouco mais a mão para reforçar os detalhes, sempre procurando encontrar um equilíbrio. Nesse caso, como era uma informação só, eu tentei pesar áreas um pouco mais lisas, com shapes contínuos, e áreas com um pouco mais de concentração, como a região dos dentes ou olhos, que trazem um pouco mais de foco e trazem ali um pouco mais de atenção a quem esteja vendo ou pegando essa peça 3D na vida real. E aí, criando sombras fortes pelo modelo, você consegue fazer com que esses detalhes e essas informações chamativas que você criou consigam ser ainda mais intensificadas e chamem ainda mais atenção, fazendo com que o modelo pareça cada vez mais detalhado, sem que necessariamente você precise detalhá-lo muito a fundo, criando poros e etc. É só saber trabalhar bem essas informações de iluminação para fazer com que a vida real, quando projetada nessa peça, tragam vários elementos interessantes e façam com que ela fique bacana, fique bonita, fique pomposa e as pessoas gostem, queiram comprar, queiram consumir, reproduzir e etc. Então é uma peça que eu achei bem divertida de fazer, não teve nenhuma complexidade muito grande do que eu talvez já não tivesse acostumado, porque é algo macabro, como as que eu faço nas artes de Halloween e de Natal, é algo de impressão 3D, que é um universo que eu estava começando a aprender e desenvolver um pouco mais, e gostando bastante, e é um tipo de criatura ali, né? Então permite uma certa exploração e liberdade para que, por mais que eu tenha um concept, eu consiga explorar a forma que eu quiser. No caso aí, né, esse início eu comecei fazendo como se fosse um modelo 3D normal, como se fosse um crânio de verdade, que iria possuir ali a sua estrutura atrás, mas depois, mais pra frente, né, como eu comentei, eles falaram para fazer como se fosse uma espécie de máscara. Então eu acabei cortando esse volume que tinha atrás e afundando ali aquela região. Não é uma máscara que necessariamente ia ser vestida, mas é como se fosse uma daquelas máscaras que a galera pendura na parede, como um enfeite, e algo assim. Então, isso mais pra frente mudou e também faz parte do processo, né? Essas pequenas adaptações que a gente tem que fazer. No caso, foi uma adaptação mais tranquila e mais de boa de se executar, mas que é sempre interessante a gente estar pensando nas melhores formas de aplicar e de fazer isso funcionar legal na vida real. Também respeitando aí os feedbacks e briefing do cliente para fazer com que isso fique interessante. Eu também gosto de aplicar um pouco de pintura no modelo, ainda mais quando tem um pouco de concept, porque dessa forma eu consigo criar mais elementos visuais que me ajudam a ter a referência daquilo que eu estou fazendo. Nesse caso, como o Léo pintou esse concept e usou ali as informações de pintura para reforçar volumes ou informações de iluminação que ele ia ter, eu tentei aplicar um pouco disso também justamente para passar essas mesmas ideias para mim e eu poder usar essas informações da pintura como referência para saber se a proporção que eu fiz estava boa, se a silhueta estava funcionando, se eu tinha ali pontos em comum que junto com o desenho batiam e não ficavam muito longe ou muito diferentes do que deveria ser. Então isso também é uma informação legal de vocês fazerem, às vezes pintar o modelo, tanto para vocês conseguirem ter essas informações de concept bem definidas, como também para vocês às vezes conseguirem sentir um pouco mais da vibe ou do sentimento que esse modelo vai passar, pintando ali região dos olhos ou da boca, adicionando mapas mais quentes ou mais frios pelo rosto e criando certos efeitos que ajudem vocês a entender realmente qual que é a vibe desse personagem, como que ele funciona, qual que é ali o tipo de sentimento que você quer trabalhar por cima e tudo mais. Então foi isso, basicamente, que eu queria falar para vocês. Esse foi um timelapse um pouco mais curtinho, porque também é um modelo um pouco mais básico, é um modelo um pouco mais tranquilo, mas que ainda assim eu achei interessante. Seguindo essa linha de outubro que estamos fazendo, pensando no mês do Halloween, eu achei que pudesse ser uma arte que combinasse e também que fosse algo um pouco diferente aí do que a gente já viu nas últimas artes prontinhas e bem definidas. Fechou? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, espero que seja útil de alguma forma para vocês e que inspire vocês aí a produzirem as suas artes e fazerem as suas coisinhas ultra bonitinhas, bem feitas e legais no 3D.
Peço para vocês que curtam e compartilhem o vídeo, comentem aí o que mais vocês gostariam de ver para esse mês de Halloween ou até mesmo para as próximas artes. Eu gosto muito aí de ver as sugestões de vocês e utilizo muitas dessas ideias que vocês me passam para desenvolver mais artes ou até mesmo mais projetos que ajudem vocês a crescer, melhorar no 3D e também a se inspirar como um todo. A função disso aqui é ajudar todo mundo e fazer com que a comunidade cresça de algum modo, então poder ter esse feedback de vocês e saber se vocês estão gostando ou não, o que vocês gostariam de ver ou não, vai ser extremamente útil e vai ajudar para que a gente faça conteúdos cada vez melhores. Então curtam, compartilhem e comentem, e nos vemos então aí nos próximos vídeos com mais timelapses, reels, vídeos de live e afins, beleza? Valeu, falou, um abraço e até mais!